Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 827 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrado, onde todo dia tem novidade. E não deixa de nos seguir na plataforma que você está nos ouvindo, de nos avaliar com 5 estrelas, especialmente no Spotify, e de curtir, compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ou mesmo na sua rede social preferida, ou naquele grupo de WhatsApp cheio de profissionais do direito ou de concurseiros. Ajuda demais e fortalece muito o projeto. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. Primeiro julgado de hoje é uma tese repetitiva, tema 1245 do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: nos termos do artigo 538, parágrafo 8º do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13 de 5 de 2021 à modulação de efeitos estabelecida no tema 69 da repercussão geral do STF. Gente, vamos lá que nós temos aqui algo que é um tanto quanto complexo, tá? Primeiro ponto, nós tratamos aqui do tema 69 do STF, que é um tema que trata sobre a chamada tese do século. Tese do século, professor, que nome é esse? Gente, é o nome dessa tese que foi levantada nessas diversas ações que tratavam sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Dessa tese do século, ela acabou sendo, sim, uma tese acolhida pelo STF através de um tema de repercussão geral, tema 69, que determina que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. Acontece, gente, que um tempo depois, lá em 13 de 5 de 2021, foi feita uma modulação de efeitos dessa tese. E então, dessa forma, se decidiu que, por maioria, em sede de embargo de declaração, modula-se os efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar após 15 de 3 de 2017. Data do julgamento do recurso extraordinário que fixou o tema de repercussão geral. Ou seja, temos que somente a partir de 16 de 3 de 2017 é que essa tese do século passou a ter efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário. Antes dessa data, então, os contribuintes não teriam mais direito de contestar ou solicitar devolução de valores pagos a maior em virtude da não aplicação dessa tese. Porque, gente, veja só, por que é uma tese do século? Por que esse nome? É porque o impacto financeiro aqui é bem grande para as empresas. Então, a partir do momento que você diz que o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS, você faz com que a base de cálculo seja menor. Então, você paga, a empresa paga menos PIS e COFINS. Então, óbvio que as empresas, além de querer isso dali para frente, queriam também todo retroativo, óbvio. É muito dinheiro, Foi muito dinheiro aqui em vista. E por isso que o STF fez essa modulação de efeitos. Mas o STF também trouxe aqui, dentro da modulação, uma situação excepcional. Ela disse, olha, se você já propôs a ação referente à tese do século até 15 de 3 de 2017, ou seja, até antes dessa decisão do STF, então você também vai poder ser beneficiado. Mas aí isso cria um hiato. Qual é o problema aqui? Imagina aquela pessoa que viu a decisão e aí assim que ela viu a decisão lá em 2017, ela propôs a ação. Mas acontece que lá em 2021 veio a modulação de efeitos e disse, olha, só vale daqui para frente ou para quem já propôs a ação antes dessa tese ser fixada. Imagine a situação dessa pessoa. Agora imagina que chegou em 2021 e essa pessoa já tem um trânsito em julgado, ela conseguiu a procedência de acordo com a tese,
já que não tinha modulação de efeitos ainda, e já tinha também o trânsito em julgado. Como é que fica a situação dessa pessoa? E aí o que o Estado começou a fazer? Começou a propor ações rescisórias contra essas sentenças, né, em favor dessas empresas. Então, quem são essas empresas? Aquelas que propuseram a ação depois de 15 de 3 de 2017 e que já tinham trânsito em julgado dessas decisões. E aí se pergunta, é possível essa ação rescisória vai poder ser julgada procedente? E aí, gente, vai sim, não é? E essa ação rescisória, ela se dá com base no artigo 535, parágrafo 8º do CPC, que diz que se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. O que diz esse parágrafo 5º? Que são inexigíveis aqueles títulos executivos judiciais fundados em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF ou fundado em aplicação de interpretação da lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição em sede de constitucionalidade concentrada ou difusa. Então, basicamente, nós temos aqui uma situação de decisões judiciais que estão contrariando uma tese de repercussão geral do STF. Que tese é essa? É a tese que trouxe a modulação dos efeitos de outra tese. Complexo, né? É complexo mesmo, mas foi basicamente isso. Ou seja, essas pessoas, elas em tese teriam direito, mas elas não têm por conta de uma modulação de efeitos. E essa modulação de efeitos foi feita através de uma decisão vinculante. E essa decisão vinculante se deu no âmbito de um tema de repercussão geral. Então, de fato, essas pessoas que estavam beneficiadas por decisões transitadas em julgado, mesmo assim, vai ser possível para elas a rescisão do julgado. Professor, mais calma. Nós temos a súmula 343 do STF e o tema 136. O que diz a súmula? Não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão recidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida dos tribunais. Da mesma forma, tema 136, não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo plenário do Supremo à época da formalização do acórdão recidendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. Aí você diz, professor, mas calma, quando essas decisões foram proferidas, estavam de acordo com aquilo que foi fixado, inclusive em sede de repercussão geral. E aí, como é que fica? A gente não aplica aqui essa súmula e esse tema 136 da repercussão geral para afastar a possibilidade de ação rescisória? Gente, a STF entendeu que não, porque entendeu que esses entendimentos eles estão relacionados com aquela hipótese mais tradicional de cabimento de ação rescisória, que é quando há ofensa à literal disposição de lei ou violação manifesta de norma jurídica, mas não nessa situação que é bem específica, lá do artigo 535, parágrafo 5º e 8º, que trata da rescisão por coisa julgada inconstitucional. Então, se entendeu que essa súmula e esse tema 136 do STF não tem aplicação, porque aqui, na verdade, estamos tratando de rescisão por coisa julgada inconstitucional. Complexo, né, gente? É uma decisão bem complexa mesmo. Então, como é que ficou o tema 1245 do STJ? Nos termos do artigo 535, parágrafo 8º do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13 de 5 de 2021 à modulação de efeitos estabelecida no tema 69 da repercussão geral. Próximo julgado do dia inserido no Código Penal, e é mais uma tese repetitiva, o tema 1214, a tese ficou da seguinte forma: é obrigatória a redução proporcional da pena base quando o Tribunal de Segunda Instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar a circunstância judicial negativa reconhecida pela sentença. Todavia, não implica reformatio impégios
a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. Gente, vamos lá, nós temos aqui uma tese repetitiva que ela vem para confirmar aquilo que a jurisprudência já vinha trazendo de uma forma bem constante, não é? Especialmente em relação a essa segunda parte. Em relação a essa primeira parte, nós ainda tínhamos algo um pouco mais vacilante, não é, na jurisprudência, mas que se encaminhava também para isso. Mas, basicamente, o que isso quer dizer? Vamos lá. Nós estamos conversando sobre primeira fase da dosimetria. Então, primeira fase da dosimetria, artigo 59 do Código Penal, você vai aplicar a pena base levando em consideração os seguintes vetores: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e o comportamento da vítima. Beleza? Beleza. Agora imagina uma situação assim, ó. Imagina que na primeira fase da dosimetria o Joãozinho foi condenado por um determinado crime e entendeu-se que ele tinha uma conduta social desfavorável. Com base em quê? Porque se entendeu que o Joãozinho ele tinha algumas condenações anteriores por crimes. Tá certo? Não, não tá certo não, né? Tá estranho isso daí. Então o que o advogado do Joãozinho fez? Recorreu, tome apelação. Chegou no tribunal e o tribunal disse não, de forma alguma. Não se aumenta a pena na primeira fase da dosimetria por conduta social desfavorável em virtude de condenações anteriores. Por quê? Porque a conduta social, ela diz respeito à conduta da pessoa nas suas relações sociais. Então, por exemplo, é aquela pessoa que arruma briga por qualquer motivo, que briga com o vizinho, bota o som alto para encher o saco de quem está ali na vizinhança. Então, essa pessoa tem uma conduta social bem desfavorável. Então, nesse caso, se aumenta. Questão de condenação anterior, isso é antecedentes, né? Isso não é conduta social, não. Então, chegou lá o tribunal e disse assim, realmente o juiz errou aqui, eu vou afastar essa circunstância judicial negativa, mas a pena mantém. Pode fazer isso? Gente, aí lógico, né? Se afastou a circunstância negativa, então qual é a lógica? É que a pena diminua. Então, isso que a primeira parte dessa tese nos conta. Já a segunda parte diz assim, olha, se o segundo grau mantém a circunstância negativa por alguma outra fundamentação, ou mesmo usa algum outro argumento para manter, isso não é nenhum problema, isso não é reformácio impédios. Beleza. E outra coisa, se chega isso até o segundo grau, e no segundo grau se diz assim, olha, o juiz errou de fato, mas não errou em aumentar a pena, errou tão somente na hora de classificar. Na verdade, isso aqui não era conduta social, isso aqui era antecedentes. Então, eu vou manter a pena como está e nós vamos tão somente aqui corrigir para dizer que essa pena foi aumentada por conta do vetor antecedentes. Tem problema nisso? Tem não, gente, não tem nenhum problema nisso, tá? Porque aqui não há reformácio impérios, há tão somente uma situação de correção do vetor que foi utilizado. Mas, na prática, o juiz aumentou por entender que ele tinha condenações anteriores, ele só classificou errado. E aqui, tão somente, se corrige essa classificação. Então, isso também é possível, tá? Então, como é que ficou aqui a tese? É obrigatória a redução proporcional da pena base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar a circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implica um reformácio impégios a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente na sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. Próximo julgado do dia da Corte Especial do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: o novo CPC não alterou o entendimento de que a multa diária, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória
após sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Gente, essa tese ela é interessante, tá? Porque ela trata de uma interpretação acerca do tema que existia já no CPC de 73, mas com uma boa parte da doutrina defende que já não existe no CPC de 2015. Mas nós já estamos vendo aqui, né, que a jurisprudência nesse momento ela foi no caminho de dizer que se mantém igual como era no CPC de 73. Vamos lá. O que diz o artigo 537, parágrafo 3º do CPC? A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Então, qual é a interpretação aqui que pode vir? A de que, olha, foi fixado aqui um astrente para o cumprimento provisório de uma obrigação de fazer. Então, imagina aqui que já tem uma multa diária de R$10.000. Cumpriu a obrigação, né? Então, foi consolidado esse valor da multa já em R$10.000. Teoricamente, o que a parte poderia? Já executar. Mas ela pode executar, mas não levantar o valor, né? O levantamento do valor é só após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Acontece que no CPC de 73, o STJ já tinha fixado uma tese dizendo que para que ocorresse essa execução, na verdade, era necessária uma sentença confirmatória e que eventual apelação fosse recebida sem efeito suspensivo. E aí, gente, isso daí continua valendo ou a gente vai meio que para a literalidade do CPC e dizer que não precisa esperar a sentença, não precisa esperar que a eventual apelação seja recebida sem efeito suspensivo, já pode de cara simplesmente executar. O que vale? Vale aquilo que já existia pelo CPC de 73. Na verdade, cabe execução provisória, mas tem que esperar a confirmação na sentença. E não só isso, né? Confirmação na sentença e que o eventual recurso de apelação seja recebido sem efeito suspensivo. Então, como é que ficou o destaque? O novo CPC não alterou o entendimento de que a multa diária, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Próximo julgado é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei 9074 de 95, Lei de Concessões e Permissões, destaque da seguinte forma. O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9074 de 95, após as modificações operadas pelo artigo 26 da Lei 10.684 de 2003, o qual prevê que o prazo das concessões e permissões será de 25 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos, somente se aplica aos contratos firmados após a publicação da nova lei. Então, gente, vamos lá. A Lei 10.684 de 2003 traz essa previsão, não é, de que essas concessões e permissões, aqui especificamente relativa à estação aduaneira e outros terminais de alfândega de uso público, que não sejam instalados em áreas de porto e aeroporto, eles devem ser concedidos, né, por prazo de 25 anos, podendo ser prorrogado por mais 10 anos. E aí, só um aprofundamento, tá? Que isso daí já foi objeto de informativo, foi informativo 1141 do STF. Esse prazo de até 10 anos é um prazo limite, né? Então, pode haver uma prorrogação por prazo menor, caso assim entenda a administração pública. Não tem nenhum problema em relação a isso. Mas o ponto é saber se aquelas empresas que já estavam, né, na vigência de contratos administrativos, elas são beneficiadas pela nova lei. Ou não, se essa nova lei ela só vai ser aplicada aos contratos firmados após a sua publicação. E a resposta é essa, né? A essa nova lei que prevê esse prazo de 25 mais 10, caso seja prorrogado, só é aplicada aos contratos posteriores. Então, como é que ficou o destaque? O artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 9074 de 95,
após as modificações operadas pelo artigo 26 da Lei 10.684 de 2003, o qual prevê que o prazo das concessões e permissões será de 25 anos, podendo ser prorrogado por 10 anos, somente se aplica aos contratos firmados após a publicação da nova lei. Próximo julgado é da segunda turma do STJ, foi inserido na Lei 8987 de 95, Lei de Concessões e Permissões, destaque da seguinte forma: é legítima a retribuição financeira exigida por concessionária responsável pelos túneis do metrô em face de empresa privada prestadora de serviço de interesse público para a instalação de infraestrutura de telecomunicações na forma do artigo 11 da Lei 8987 de 95. Vamos lá, o debate aqui começa com o artigo 11 da Lei 8987 de 95, que traz exatamente essa possibilidade de, atendida a peculiaridade de cada serviço público, o concedente prevê em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras formas de receita, que sejam complementares, acessórias, com ou sem exclusividade. Isso tudo para quê? Isso tudo para favorecer a modicidade das tarifas. E aí, gente, essas fontes, elas obrigatoriamente são consideradas para a aferição do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato, tá? E aí nós temos, no caso concreto, o quê? Uma situação em que o metrô de São Paulo, a empresa que gere o metrô de São Paulo, entendeu que poderia cobrar uma contraprestação das empresas de telefonia para a instalação de estrutura de telecomunicação nas estações. Isso tudo amparado pelo quê? Pelo artigo 11 da Lei 8987 de 95. E aí o que o STJ entendeu? Entendeu que é válida essa cobrança. Está previsto em contrato, Isso favorece a promoção da modicidade das tarifas, já que é uma fonte de custeio a mais para o metrô. Havia previsão contratual, então tudo certo, é possível sim essa cobrança. Então, gente, como é que ficou o destaque do julgado? É legítima a retribuição financeira exigida por concessionária responsável pelos túneis do metrô em face de empresa privada prestadora de serviço de interesse público para a instalação de infraestrutura de telecomunicações na forma do artigo 11 da Lei 8987 de 95. Próximo julgado, inserido na Lei 9873 de 99, que trata da prescrição para o exercício de ação punitiva, destaque da seguinte forma: a imposição de multa aduaneira regida pelo rito do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto 70.235 de 72, não se submete ao prazo prescricional intercorrente previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99. Basicamente, o que traz essa Lei 9873 de 99? Lá no artigo 1º traz que prescreve em 5 anos a ação punitiva da administração pública federal direta e indireta no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que tiver sido cessado o fato. E aí, o parágrafo 1º traz uma prescrição intercorrente, dizendo que, se esse processo administrativo ficar paralisado por mais de 3 anos pendente de julgamento ou despacho, nesse caso os autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada. Qual é a questão? A questão é que está expresso na lei, lá no artigo 5º, que essa lei não se aplica a infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. Então, não se aplica a procedimento de natureza tributária. E nós estamos aqui conversando sobre uma situação referente a procedimento de natureza tributária, então de uma multa aduaneira, E aí, nesse ponto, nós temos que ter em mente que a legislação, e aqui nós falamos especialmente no artigo 129 do Decreto 37 e no artigo 151, inciso 3 do Código Tributário Nacional, trazem, que há um efeito suspensivo das reclamações e recursos cabíveis
no contencioso administrativo fiscal quando se envolve aqui multa aduaneira. Então, não é possível pensar em uma prescrição intercorrente quando temos uma legislação específica que traz um efeito suspensivo do eventual recurso que foi apresentado. Então, como é que ficou o destaque? A imposição de multa aduaneira, regida pelo rito do processo administrativo fiscal previsto no decreto 70.235 de 72, não se submete ao prazo prescricional intercorrente previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99. Próximo julgado de hoje é da terceira turma do STJ, foi inserido na Lei de Falências, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: se a dívida originária, a qual está atrelada à carta de fiança, é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito está submetido aos seus efeitos, não importando a data em que se tornou exigível. Então, vamos lá, vamos imaginar aqui um caso concreto. Imagina que a construtora ABC Limitada estava construindo um complexo residencial e, para isso, contraiu um empréstimo de 5 milhões de reais com o Banco X em janeiro de 2020. Para garantir o pagamento desse empréstimo, contraiu uma carta de fiança com a seguradora Fiador S.A. 3 anos depois, enfrentando dificuldades financeiras, a construtora acabou atrasando o pagamento. Houve, então, o vencimento antecipado dessa dívida, mas pouco tempo depois, essa mesma construtora pediu recuperação judicial. Então, qual é a natureza desse crédito aqui para começar? É uma natureza concursal, né? Vai entrar na recuperação judicial. Guarde isso aí no seu coração, porque vai ser importante. Acontece, né, gente, que a construtora ela continua tendo a possibilidade de executar o fiador. Então, ela fez isso, ela executou o fiador. E o fiador se subrogou no direito do banco em relação à construtora. Isso já aconteceu depois do deferimento da recuperação judicial. Então, o que a empresa seguradora Fiador S.A. sustentou? Que, por ser posterior, seria um crédito de natureza extraconcursal. Faz sentido? Não, né? Não faz sentido, porque, na verdade, essa fiadora ela vai ter um crédito com a mesma característica daquele crédito original que era do banco. E o crédito do banco era um crédito de natureza concursal. Ela tão somente está se subrogando no lugar do banco como credora. Portanto, gente, nesse caso aqui, se o crédito do banco era um crédito de natureza concursal, o crédito agora do fiador que se subroga continua sendo também de natureza concursal. Ele não vai se tornar um crédito de natureza extraconcursal e, portanto, esse crédito vai estar submetido à recuperação judicial. Como é que ficou o destaque? Se a dívida originária, a qual está atrelada à carta de fiança, é anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito está submetido aos seus efeitos, não importando a data em que se tornou exigível. Próximo julgado, inserido na Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9279 de 96, destaque da seguinte forma: a mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda, é insuficiente para conduzir automaticamente à conclusão de que o sinal não preencha os pressupostos necessários para exercer a função de marca. Então vamos lá, qual é o ponto aqui? O ponto é que o artigo 124, inciso 6 da Lei de Propriedade Industrial traz que não são registráveis como marca, sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Qual foi o caso concreto aqui? O caso concreto era uma empresa chamada Terra Skin Harmonia na Pele. E aí se entendeu que esse harmonia na pele era um termo utilizado tão somente como um meio de propaganda e por isso não seria registrável. Por outro lado, a empresa afirma que o termo Terra Skin tem distintividade, né, e tem mesmo, de fato, e essa complementação, a harmonia da pele, acaba também tendo distintividade quando vista a marca como um conjunto. Então, realmente, talvez
Caso se tentasse registrar tão somente uma marca chamada Harmonia na Pele, aí se poderia entender que se trata de uma expressão empregada apenas como meio de propaganda, mas dentro do contexto havia sim uma distintividade. Foi isso que a empresa sustentou. E nesse caso concreto, o STJ concordou, disse que era sim possível o registro. Então, como é que ficou o destaque? A mera circunstância de um signo ser constituído, dentre outros elementos, por expressão de propaganda, é insuficiente para conduzir automaticamente à conclusão de que o sinal não preenche os pressupostos necessários para exercer a função de marca. Próximo julgado de hoje é da quarta turma do STJ, foi inserido na Lei 4591 de 64, Lei dos Condomínios em Edificação e das Incorporações Imobiliárias, destaque da seguinte forma: para a extinção do patrimônio de afetação, é necessária a quitação das obrigações constituídas perante o agente financiador do empreendimento imobiliário. Vamos lá, o que é um patrimônio de afetação? Imagina que a construtora vai realizar uma incorporação de um empreendimento imobiliário. E aí o que essa construtora faz para passar uma segurança para essas pessoas que vão comprar um lote, por exemplo, ou mesmo um apartamento, enfim, o que quer que seja? Ela pega determinados bens que compõem o seu acervo patrimonial e ela afeta esses bens à incorporação. Então, basicamente, ela diz assim, olha, se der problema, eu tenho esses bens aqui para garantir que eu tenho patrimônio suficiente para lhe entregar esse imóvel que eu estou prometendo. Então, o que se faz? Se cria uma universalidade de direito para um propósito específico. E aí, dessa forma, esse patrimônio de afetação, ele acaba tendo a responsabilidade limitada àquelas obrigações em que ela está afetado. Então, por exemplo, esses imóveis que estão afetados para a construção da incorporação em questão, eles não vão poder, por exemplo, ser penhorados por outro motivo. Eles estão ali vinculados a essa finalidade específica. E aí, gente, vem a pergunta: quando é que esse bem ou esses bens que estão afetados podem ser desafetados? Só quando houver a quitação total de todas as obrigações que foram constituídas perante o agente financiador do empreendimento imobiliário. Então, por exemplo, há um patrimônio de afetação e foi realizada um financiamento para o empreendimento imobiliário, para a construção, desse empreendimento imobiliário. Quando é que eu vou desafetar esse patrimônio? Só quando estiver tudo quitado. Basicamente isso que nos conta aqui o destaque desse julgado, que ficou então da seguinte forma: para a extinção do patrimônio de afetação, é necessária a quitação das obrigações constituídas perante o agente financiador do empreendimento imobiliário. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código Civil, destaque da seguinte forma: o prêmio de loteria auferido por viúva casada sob regime da separação legal obrigatória, antecedido de longo relacionamento em união estável, é bem adquirido por fato eventual, reconhecido como patrimônio comum do casal, devendo ser partilhado segundo os valores existentes na data do falecimento, independentemente da avaliação do esforço comum. Então imagina a seguinte situação, Imagina que por mais de 20 anos Antônio e Ana viviam em união estável. E aí, um belo dia, quando Antônio já tinha ali mais de 70 anos, eles resolveram finalmente se casar. Antônio enrolou Ana por um bom tempo, ou o contrário, não tem como saber quem estava enrolando quem. Mas o fato é que demorou bastante, Mas enfim, se casaram. Acontece que pela idade já havia ali o regime da separação obrigatória, Lembrando que agora, com o tema 1236 do STF, é possível afastar esse regime da separação obrigatória por livre vontade desses nubentes, ok? Ok, mas imagina aí que isso aconteceu antes, ou mesmo que não houve uma manifestação expressa nesse sentido. E aí, gente, imagina que viveram aí anos e anos na liseira, digamos assim, mas pouco tempo depois de casar, o Antônio ganhou na loteria.
mas ele ficou tão feliz quando soube que ganhou na loteria, que o que aconteceu? Um infarto fulminante, ele morreu. Triste. Então começou feliz e ficou triste. E aí vem a pergunta: esse valor que ele ganhou na loteria é patrimônio comum do casal? Então a Ana vai ser meeira desse valor? Gente, veja só. Primeiro ponto que nós temos que ter em mente: pela jurisprudência do STJ, caso haja um longo período de união estável antes do casamento, e esse casamento já se dê, não é, após os 70 anos de idade, mesmo assim é possível afastar o regime da separação legal de bens, tá? Por quê? Porque na prática esse casal já vivia junto, eles só formalizaram depois de muito tempo. E durante a união estável, o que prevalece, via de regra, não é, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, nesse caso aqui também, nós teremos a mesma aplicação desse regime da comunhão parcial de bens. E aí, nesse regime, não é, nós temos no artigo 1660, inciso 2, que entra na comunhão os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior. Então, sim, a Ana vai ser meeira do Antônio em relação a esses valores que o Antônio ganhou na loteria. Como é que ficou, então, o destaque do julgado? O prêmio de loteria auferido por viúva casada sob regime de separação legal obrigatória, antecedida de longo relacionamento em união estável, é bem adquirido por fato eventual, reconhecido como patrimônio comum do casal, devendo ser partilhado segundo os valores existentes na data do falecimento, independentemente da avaliação sobre o esforço comum. Próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma: ainda que a parte ré seja vitoriosa com o reconhecimento da decadência do direito, persiste seu interesse na adequação do valor da causa. Então vamos lá, né? Imagina a situação em que foi proposta uma ação e nessa ação se reconheceu a decadência do direito. Então, qual é o efeito prático de se reconhecer a decadência do direito? A consequência é um julgamento com resolução de mérito, né? Um julgamento pela improcedência do pedido. Mas aí imagina também que a parte que foi réu nessa ação, ela impugna o valor da causa. E aí se pergunta, mesmo havendo improcedência do pedido por conta dessa decadência, permanece esse interesse em impugnar o valor da causa? Gente, permanece. Até porque quando você impugna o valor da causa, isso pode ter um efeito em quê? Isso pode ter um efeito nos honorários de sucumbência. Então, de fato, permanece sim esse interesse jurídico nessa impugnação do valor da causa. Portanto, gente, como é que ficou o destaque do julgado? Ainda que a parte ré seja vitoriosa com o reconhecimento da decadência do direito, persiste seu interesse na adequação do valor da causa. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite muito especial para você que nos escuta, mas ainda não é assinante do Clube da Lei, não deixe de acessar legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte desse clube de membros, que com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Com o Clube da Lei, você vai organizar de uma vez por todas os seus estudos de lei seca e jurisprudência e vai ter acesso a planos de estudo totalmente focados no seu objetivo. São planos focados em carreiras ou em editais específicos. Então vem fazer parte do Clube da Lei, que com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Além disso, gente, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Com certeza vai ser um baita diferencial em uma futura prova de títulos. E você vai ver que publicar aquele TCC, aquela monografia ou qualquer texto aí que você tenha na gaveta como livro é mais fácil do que você imagina e com um valor super justo. E com certeza vai ser um grande diferencial. Então vamos seguir em frente, vamos iniciar agora os julgados da 5ª turma do STJ. E o primeiro julgado foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é possível a anulação do julgamento realizado pelo tribunal do júri quando o réu ficar sentado de costas para os jurados durante a sessão. Gente, vamos lá, né? Estamos conversando sobre o tribunal do júri.
o que é que impera no tribunal do júri? É a tal da plenitude de defesa. Porque, veja só, quem vai julgar são pessoas leigas. E essas pessoas leigas podem, inclusive, se utilizar de argumentos extrajurídicos. Então, tudo ali no júri é importante. Cada ponto, cada pequena situação é muito importante. Então, é por isso que o réu tem que ter direito de utilizar uma roupa normal, né? Não já está ali utilizando, por exemplo, o uniforme do sistema prisional. Ele não deve estar, via de regra, utilizando algemas, porque quando aquele sujeito leigo vê ali na sua frente uma pessoa caracterizada como um criminoso, o que isso passa a ideia? Passa a ideia de que ali está um criminoso. E ela acaba podendo ser tendente a condenar por razões diversas daquilo que é objetivo. Então é por isso que essa pessoa ela tem que estar ali trajada normalmente, como um cidadão comum. E no caso concreto, qual foi o problema? O problema foi que essa pessoa, né, esse agente, ele estava sentado de costas para os jurados. E aí é muito difícil sustentar que isso não traz um prejuízo para a defesa. Traz sim um prejuízo, com certeza, e o STJ entendeu que há uma nulidade nesse caso. Então, como é que ficou o destaque? É possível a anulação de julgamento realizado pelo tribunal do júri quando o réu ficar sentado de costas para os jurados durante a sessão. Próximo julgado, inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Primeiro ponto, o que é o concurso formal? E aí, quando nós falamos em concurso formal, nós estamos falando, né, do concurso formal próprio. É o que está no caput do artigo 70 do Código Penal. Basicamente, é quando o indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, ela acaba cometendo mais de um crime. E aí, nesse caso, essa pena ela é aumentada de 1/6 até a metade. E aí, gente, o que é decisivo aqui para o concurso formal próprio? É a questão da intenção. Esse indivíduo ele tinha intenção de cometer 2 crimes. Então, por exemplo, ele atirou buscando matar o seu inimigo, mas ele não sabia que próximo ali daquele inimigo dele havia também uma outra pessoa que estava escondida. E aí ele atirou, mas esse tiro acabou passando e pegou não só no inimigo dele, mas também na pessoa que estava atrás, matando os dois. Ele tinha interesse de matar 2 pessoas? Não, não tinha. Ele tinha interesse só de matar uma pessoa. No caso da outra, houve ali uma culpa, né? Nesse caso, ele responde pelo quê? Ele responde por um crime em concurso formal, porque ele não tinha ali o desígnio de cometer 2 crimes, ele tinha o desígnio de cometer um único crime. Mas nós temos na segunda parte do artigo 70 o concurso formal impróprio. Qual é esse? É quando, olha só, as penas aplicam-se cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Então, se um indivíduo queria cometer os 2 crimes, aí nesse caso, apesar de ele ter praticado 2 crimes mediante uma só ação ou omissão, ele vai responder cumulativamente. Então, vai ser como se fosse um concurso material, né? Vai somar as penas. Ok? Ok. Qual é o ponto? O ponto é saber em que casos é possível aplicar o concurso formal impróprio. Então, olha só. No concurso formal próprio, você vai pensar assim, ó, pelo menos um dos crimes tem que ser culposo. Então, pegue esse exemplo que eu dei. A pessoa, ela só queria cometer um crime, mas por negligência, ela acabou cometendo 2 crimes. Cometeu o crime que ela queria e outro. Nesse caso, concurso formal próprio. Então, a pena ela vai ser exasperada. Então, o que isso quer dizer? Vai ser aumentada de 1/6 ao meio. Qual o critério para aumentar de 1/6 ao meio? É a quantidade de crimes, tá, gente? Se cometeu 2 crimes, aumenta 1/6, 3 crimes, 1/5, 4 crimes, 1/4, 5 crimes, 1/3 e 6 crimes, 1/2. O critério aqui é meramente quantitativo, tá? Igualzinho como é lá no caso da continuidade delitiva. Só que lembrando
que lá é possível também cometer 7 crimes e ter um aumento de 2/3 da pena, ok? Ok. Então, pega essa regra. Tem que ter pelo menos um crime culposo para ser concurso formal próprio. E se os 2 crimes forem dolosos, nesse caso é concurso formal impróprio. Mas onde é que pode entrar a dúvida? É quando nós pensamos no dolo eventual. Mas já para acabar com qualquer dúvida, tá? Não importa se for dolo direto, se for dolo eventual, sempre que os 2 crimes forem dolosos, nós teremos uma situação de concurso formal impróprio. Então as penas serão somadas, tá? Então só para ficar claro, pega aquele exemplo que eu dei. O indivíduo ele atirou no inimigo dele, mas esse tiro acabou passando direto e atingindo também uma criança que estava ali passando, e aí por conta disso os 2 vieram a morrer. Então aqui são 2 crimes em concurso formal próprio. Agora imagina outra situação, né? Imagina que esse indivíduo viu que tinha outra pessoa ali atrás que potencialmente poderia ser atingida por esse tiro, mas ele assumiu o risco. Então, assumir o risco, como é o nome disso? Dolo eventual. Ele assumiu o risco, então nós não temos concurso formal próprio, nós temos concurso formal impróprio. Nesse caso, nós teremos somatório de penas. Então, gente, muito cuidado, tá? Só tem concurso formal próprio se pelo menos um dos crimes for culposo. Se os 2 crimes forem dolosos, mesmo que um seja dolo eventual, é caso de concurso formal impróprio. Como é que ficou então o destaque? Os desígnios autônomos que caracterizam o concurso formal impróprio referem-se a qualquer forma de dolo, direto ou eventual. Próximo julgado foi inserido na lei de drogas, destaque da seguinte forma: a confissão do acusado quanto à traficância em momento anterior, para ser beneficiado com a formalização de acordo de não persecução penal, não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Então, o primeiro ponto aqui é saber que para celebrar o acordo de não persecução penal, a ANPP, um dos requisitos é exatamente essa confissão formal e circunstanciada da prática do crime. Rapidamente, quais são os outros requisitos? Crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos e adequação e proporcionalidade. Além disso, temos algumas outras questões. Então, não pode caber, por exemplo, transação penal, já que se couber, aí vai ser resolvido no âmbito da transação penal. Não é possível também que esse investigado seja reincidente, ou que haja a demonstração de que ele comete crimes de forma reiterada, ou mesmo profissional, habitual. Ele também não pode ter sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração por ANPP, transação penal, suspensão condicional do processo, e também temos uma vedação nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha. Nesse caso também não cabe a ANPP. E o tráfico privilegiado, o que é isso? É uma forma de redução da pena, ou melhor, uma causa de redução da pena. A pena ela é reduzida de 1/6 a 2/3, desde que esse agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre a organização criminosa. Aí vem a pergunta: imagina, por exemplo, que o Joãozinho celebrou uma ANPP, mas um tempo depois dessa ANPP que ele celebrou, imaginei até que um bom tempo depois, ele foi preso novamente por tráfico de drogas. E aí tinha todos os requisitos para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, mas o juiz entendeu que não poderia aplicar, porque lá atrás, quando ele celebrou essa ANPP, ele confessou que cometeu um crime de tráfico de drogas, até porque era um requisito para a ANPP. E aí, o que o juiz diz? Como é que eu posso dizer que esse indivíduo não se dedica a atividades criminosas se ele lá atrás confessou que praticava o crime de tráfico de drogas? E aí pergunta se é possível afastar o tráfico privilegiado tão somente em virtude de uma confissão anterior realizada para celebrar a ANPP? Não pode. Não é possível, tá, gente? Então, não dá para afastar o tráfico privilegiado tão somente por, em um momento aí anterior da vida, esse indivíduo ter celebrado a ANPP
e ter confessado na ocasião que praticou traficância. Portanto, como é que ficou o destaque? A confissão do acusado quanto à traficância em momento anterior para ser beneficiado com a formalização de ANPP não impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. Iniciamos agora os julgados da sexta turma do STJ e o primeiro ficou da seguinte forma: a recusa injustificada ou ilegalmente motivada do MP em oferecer o acordo de não persecução penal autoriza a rejeição da denúncia por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal. Temos aqui, gente, uma decisão muito interessante e é uma decisão que, apesar de ter sido tomada um dia antes do julgamento do STF lá no HC 185/913, apesar de ter sido um dia antes, já aplica muito bem aquilo que foi decidido na tese que foi fixada. Lembrando, gente, essa tese é importantíssima e está lá no informativo 1151. Eu detalho todos os pontos dessa tese, é uma tese bem grande, então não deixem de ouvir o podcast relativo ao informativo 1151 da STF, que ele é importantíssimo. E lá o que a gente conversa? A gente conversa que, apesar de não existir um direito subjetivo do indivíduo a celebrar um acordo de não persecução penal, que não existe, tá? E não existe mesmo, existe um direito desse indivíduo de pelo menos ter uma negativa motivada. Então, no mínimo, o representante do Ministério Público que opta por não apresentar um acordo, uma proposta, não é melhor dizendo, de acordo de não persecução penal, tem que dizer o motivo. E se não trouxer qualquer justificativa, ou se trouxer uma justificativa ilegal, então, nesse caso, nós temos uma situação de falta de interesse de agir. E aí é possível, inclusive, rejeitar a denúncia. Foi isso que o STJ disse nesse julgado, e é um julgado muito coerente, de acordo com aquilo que o STF decidiu na tese fixada lá no informativo 1151. Mas aqui trazendo até de uma forma mais clara, né, que o efeito prático da ausência dessa apresentação da proposta de ANPP, ou pelo menos da justificativa pela não apresentação, é a ausência de interesse de agir, e que isso justificaria, então, até mesmo a rejeição da denúncia. Muito cuidado, tá? Porque o STF, ele trouxe uma decisão mais ampla, não é? Então, isso aqui que foi decidido até continua valendo, até serve, mas serve para quê? Para aquelas investigações ou ações penais que são iniciadas a partir da proclamação do resultado do julgamento. Este julgamento foi finalizado em 18/9/2024, saiu lá no informativo 1151. Para aqueles julgados que são anteriores, aí a situação é outra, não é? Na prática, o que deve haver com esse novo julgado do STF não é a rejeição da denúncia. O que deve haver é tão somente a oportunização do Ministério Público para que ele verifique se cabe ou não a NPP e, caso opte por não apresentar, justifique e diga, olha, eu não apresento a proposta de acordo por tais motivos. E aí, não é, o judiciário não pode entrar na discricionariedade do Ministério Público, mas pode fazer um certo controle de legalidade, tá? Então, muito cuidado, escutem o informativo 1151, porque lá eu vou detalhar tudo isso de uma forma muito mais profunda. Como é então que ficou o destaque? E muito cuidado, tá? Para saber que esse destaque aqui, ele está correto, mas ele se aplica tão somente àqueles crimes, não é? Cuja investigação ou cujo processo iniciem após 18/9/2024. Como é que ficou? A recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Ministério Público em oferecer o acordo de não persecução penal autoriza a rejeição da denúncia por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal. Próximo julgado de hoje foi inserido na Lei de Execução Penal destaque da seguinte forma: a vedação da progressão especial prevista no inciso 5º, parágrafo 3º do artigo 112 da Lei de Execução Penal deve se restringir aos casos em que houve condenação por crime associativo, não servindo como óbice ao benefício
o mero afastamento da minorante do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Então vamos por partes, tá? Primeiro ponto. Nós temos aqui no artigo 112, parágrafo 3º, uma progressão especial de regime, que é para quem? Para aquela mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Essa pessoa, ela vai ter um requisito muito mais favorável para a progressão, que vai ser só de 1/6 da pena no regime anterior. Mas quais são os requisitos? Vamos lá. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, não ter cometido crime contra seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena, ser primária, ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento e olha só o inciso 5º, não ter integrado organização criminosa. Aí alguém pergunta, o que é que isso quer dizer? Não ter integrado organização criminosa. Gente, pela literalidade da lei, o que é organização criminosa? A organização criminosa é aquela organização que está prevista na Lei 12.850. Ou seja, organização criminosa é a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Tem até uma forma muito boa de memorizar, né, que é uma escadinha. Então, associação para o tráfico, 2 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 ou mais pessoas. Organização criminosa, o negócio é sério, né? Já é 4 ou mais pessoas, é uma escadinha mesmo. E aqui não basta também ser 4 ou mais pessoas, né? Tem que ser uma estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, né? Ainda que informal, e tem que ter um objetivo de cometer crime grave. O que é crime grave? Crime com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Então aqui o negócio já é sério. Então, se nós vamos pela literalidade aqui, quem é a mulher que não tem direito a essa progressão especial, né? Que cumprindo ali somente o 8º? Claro aqui que a mulher gestante, ou mãe, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. É dessa mulher que estamos falando, não é de qualquer mulher, tá? Então, ela não pode integrar a organização criminosa. E aí, por muito tempo, a jurisprudência interpretou realmente assim de forma restrita, que a organização criminosa é essa organização lá da Lei 12.850. Acontece que, com o passar do tempo, houve uma modificação da jurisprudência e passou-se a trazer uma interpretação mais extensiva da norma. Então, passou-se a entender que, apesar da literalidade, a organização criminosa remeter, de fato, à Lei 12.850, a intenção da lei aqui não era se referir a isso, era se referir a qualquer crime associativo. Então, não importa se essa pessoa, por exemplo, cometer um crime de associação criminosa, associação para o tráfico, em qualquer desses casos, ela não vai ser beneficiada. Mas acontece que aqui nesse caso concreto, já tentou-se esticar a baladeira até demais, né? Esticou aqui até quebrar a baladeira. Porque qual foi o raciocínio? Você disse assim, olha, essa mulher, ela foi condenada por tráfico de drogas. E foi afastado o tráfico privilegiado. Por quê? Porque para se aplicar a minorante do tráfico privilegiado, é necessária a demonstração de que essa pessoa não se dedica a atividades criminosas nem integra a organização criminosa. Então, o que o juiz pensou? Olha, se afastou o tráfico privilegiado é porque deve integrar a organização criminosa. Então, em qualquer caso em que o indivíduo for condenado por tráfico de drogas, né, sem a aplicação da causa de diminuição, não vai ser possível essa progressão especial. Gente, esticou a baladeira até quebrar, não é? Não. Existe na lei essa vedação de que a pessoa que for condenada por tráfico de drogas e não sendo com o tráfico privilegiado, ela não vai poder progredir em um 8º, mesmo que seja mãe, esteja gestante, etc. Não existe. Então também não pode o juiz estar criando vedações
onde não há nenhuma previsão nesse sentido na lei. Então, portanto, como é que ficou o destaque? A vedação da progressão especial prevista no inciso 5º, parágrafo 3º do artigo 112 da LEP, deve se restringir aos casos em que houve condenação por crime associativo, não servindo como óbice ao benefício o mero afastamento da minorante do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. E, gente, o último julgado do dia, já estamos com 1 hora de podcast, mas é o último, eu prometo, também foi inserido na Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: o parágrafo 2º do artigo 122 da LEP, com redação dada pela Lei 14.843 de 2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não podendo ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes da sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Meus amigos, muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque sei lá porque às vezes se passa na cabeça que essas normas de execução penal são normas de direito processual. Não, não é, tá? Se está tratando aqui, de fato, de uma lei penal mais gravosa. Isso aqui é direito material. Então, estamos tratando de um benefício, nem é o termo melhor, mas é o termo utilizado pela lei, né? Um benefício na execução penal. Benefício esse que é a saída temporária e que sofreu aí uma ampla modificação com a Lei 14.843 de 2024, que restringiu bastante essa possibilidade. Dentre essas restrições está aqui os crimes hediondos, os crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, muito cuidado. Se é a lei penal mais gravosa, você vai olhar o quê? Você vai olhar a data do cometimento do crime. Só vai se aplicar essa vedação se o crime tiver sido cometido após a edição da Lei 14.843 de 2024. Por quê? Porque uma lei penal mais gravosa, ela não pode retroagir para fatos anteriores. Portanto, como é que ficou o destaque? O artigo 122, parágrafo 2º da LEP, com redação dada pela Lei 14.843 de 2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, não se podendo aplicar retroativamente a fatos ocorridos antes da sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito, muito mesmo a você que ouviu até o final. Podcast bem longo, episódio aqui bem denso. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta dizendo o que achou, avalia a gente com 5 estrelas, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social. Gente, tudo que você faz para dar engajamento ajuda muito e fortalece muito esse projeto e me anima muito a continuar. Eu estou aqui quase sem voz desse episódio e ainda tenho mais 3 episódios para gravar hoje. Então, ajuda a gente, que com certeza fortalece muito e me anima demais a continuar com esse projeto. Por hoje foi isso, agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.